Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras, especialmente do Palmeiras. Bem, neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre o interesse do Verdão no Gabriel Neves, do Nacional do Uruguai, e por que estamos fazendo este vídeo, já que se trata de um interesse e não de um jogador que ainda não foi contratado. Porque neste caso não envolve apenas a especulação em torno do interesse do clube pelo jogador, e a possibilidade mesmo de que isso aconteça, mas também uma situação específica que é muito interessante e uma situação que tem que estar na base das reflexões dos dirigentes brasileiros quando começam as temporadas nos seus países, a temporada do futebol brasileiro, naturalmente aqui no Brasil. Como acontece em alguns lugares, quando começam, quando se iniciam as temporadas, alguns dirigentes refletem a respeito. Eu me refiro a essa questão de você tirar um jogador importante de um grande adversário. Neste caso, quando as coisas às vezes aqui acontecem, quando se pensa em tirar um jogador de um adversário, em geral isso não funciona muito bem, né? Luta-se por um jogador que às vezes não é tão importante assim, porque o que não respondeu tanto assim em outras temporadas. Em geral, um jogador de uma única temporada costuma chamar muita atenção dos dirigentes brasileiros, que às vezes lutam. Quando uma equipe tem muito dinheiro, ela luta, ela faz de tudo para tirar os jogadores, aquele jogador que uma outra equipe quer contratar. O correto é que isto seja feito quando o jogador realmente é muito importante e ele faz parte de um adversário, ou quando ele está para ser contratado por um adversário. Eu estou falando do Gabriel Neves porque esse jogador, ele faz parte do interesse do River, está na carpeta do River. O River já fez uma leve tentativa de contratá-lo, mas aí surgiram algumas questões, inclusive a possibilidade de que outros volantes pudessem chegar ao clube. Então, pesando tudo isso, valores e tal, outras possibilidades, o River acabou deixando um pouco em banho-maria, mas deverá sim, na minha opinião, fazer esforços para contratar o Gabriel Neves, que no Nacional do Uruguai é um belíssimo jogador, mas que, de certa forma, não complica tanto assim para clubes brasileiros como o Palmeiras no principal torneio sul-americano, que é a Libertadores. Um jogador deste no River Plate muda completamente a situação. Por quê? Porque o River é certamente um dos maiores adversários hoje, um dos maiores empecilhos hoje para quaisquer equipes que queiram se dar bem na Libertadores, inclusive o Verdão, inclusive o Palmeiras. Então, nesse caso, importa muito que as equipes tentem tirar os jogadores do River ou tentem buscar aqueles jogadores que o River está interessado, desde que este jogador também seja importante para a equipe que o deseja contratar. Não de qualquer maneira. Então, de repente eu tenho lá 10 zagueiros muito bons no elenco. Mas como o meu adversário está interessado num bom zagueiro, eu vou buscar esse zagueiro. Não, isso aí não está correto também. Eu me refiro ao caso de jogador que pode ser muito importante para a equipe brasileira, caso ela deseje fazer essa contratação. E neste caso, para mim, o Palmeiras faz muito bem em tentar contratar o Gabriel Neves, porque além de ser um grande jogador, o Palmeiras estaria impedindo com que o River se fortalecesse muito mais. O River está se preparando de uma maneira muito forte, se rearmando para ser ainda mais poderoso nessa temporada de 2021, a despeito de ter perdido o Nátio Fernandes. E o Gabriel Neves é um desses jogadores. Aliás, o Palmeiras manteve durante algum tempo o interesse pelo Augustin Palavecino, mas as negociações não caminharam. Acho que o Palmeiras e outros clubes brasileiros falharam em deixarem com que o River de fato contratasse o Matias Palavecino, que é hoje um dos grandes meias atuando na América do Sul. O Palmeiras não tem esse jogador, não tem. Então, que o erro não se repita em relação ao Gabriel Neves e o Palmeiras o vá contratar. Como joga este atleta? Ele tem 23 anos, ele fez parte da seleção sub-20 do Uruguai e sequer recebeu chances na sub-23, porque ele já faz parte da seleção principal também do futebol uruguaio, da Celeste Olímpica. Não é à toa estar na seleção, porque é hoje, para mim,
o melhor volante que o Uruguai tem. O melhor volante. Quando a gente pensa naqueles volantes do Uruguai muito bons que estão jogando inclusive na Europa, né? Tem volante de todo tamanho, inclusive nanicos, jogadores bem interessantes, nenhum joga, na minha opinião, como o Gabriel Neves. Bem, esse jogador é, para mim também, além de ser o melhor volante hoje no futebol uruguai, para mim ele é o melhor meio-campista, melhor jogador que joga no círculo central, embora ele atue sobretudo antes do círculo central. Mas para mim é o melhor meio-campista hoje desempenhando futebol no Uruguai. E como é que esse futebol se processa dentro de campo? Bom, o Gabriel Neves é um primeiro volante. Bem, o Palmeiras tem alguns jogadores primeiros volantes, né? No seu elenco, alguns camisas 5 no seu elenco. Contudo, não tem nenhum marcador como o Gabriel Neves. Não tem nenhum volante que marque tão bem como o Gabriel Neves. Não tem nenhum volante que processe com tanta qualidade a recuperação como o Gabriel Neves. O pulmão desse garoto é um negócio para se pensar, um negócio para estudo, é algo científico. A ciência precisa estudar o pulmão do Gabriel Neves, porque a capacidade dele de se deslocar pelo campo e não se cansar é realmente impressionante. E nesse sentido, trata-se de um camisa 5 que pisa muito, né, atua muito no seu primeiro campo, mas que também pisa no segundo campo, que é o campo de ataque, e pisa, inclusive, na proximidade da área e, em muitos casos, também dentro da área, sempre que possível, para arrematar para o gol, né, para chutar para o gol. É um jogador canhoto que trabalha muito bem o pé direito, é, portanto, um ambidestro. Na prática é um ambidestro. Chuta com as duas, conduz com as duas. Isso também atrapalha demais, né, os seus marcadores, no caso. Então, quando ele conduz a bola, ele sabe conduzir, mas ele gosta, sobretudo, de limpar a jogada e procurar o melhor passe possível. E sobre passe? Sobre passe, estamos falando de um jogador que sabe passar de uma maneira muito interessante. Por quê? Vejamos. Há jogadores que, quando vão fazer aqueles passes perfeitos, eles geram uma certa mudança no corpo ali, né? Faz toda uma encenação corporal para fazer o lançamento, para fazer o passe. Se for lançamento, se a bola for muito longa, quanto mais a bola é longa, mais o jogador encena ali com o corpo, faz um movimento com o corpo, sinalizando, inclusive, que vai haver o lançamento. Há jogadores que fazem a mesma coisa, fazem os mesmos lançamentos com muito brilhantismo, sem gerar esses movimentos corporais. É o caso clássico do De Bruyne, que ele está correndo com a bola simplesmente de uma hora para outra, ele lança. Ele não dá muitos sinais de que ele vai fazer o passe longo, o lançamento e tal. Ele lança, ele não precisa de que o corpo dele sinalize. Ele consegue fazer o lançamento sem a necessidade da sinalização para os marcadores. O Gabriel Neves é do mesmo jeito. Ele é desse mesmo tipo de jogador, que quando faz os lançamentos, parece não se esforçar muito para executar essas ações dentro de campo. Então, nesse sentido, é também um jogador muito interessante para o Verdão. Ora, o Verdão tem alguns jogadores que sabem fazer lançamentos desde a primeira linha. E aí é necessário pensar o seguinte, pontuar o seguinte, a respeito da grande importância em torno dessa contratação, é necessário que o Palmeiras, né, não fique dormindo e vá atrás de camisas 10. Né? Porque o interesse pelo Neves, como eu já disse, é importante não somente porque ele é um bom jogador, como marcador o Palmeiras não tem nenhum hoje no elenco, né? Mas também porque vai tirar, provavelmente, um belo reforço do River Plate. Mas, apesar disso, o Gabriel Neves ele se encaixa dentro de um olhar no Palmeiras de valorização dos volantes. Né? E essa valorização dos volantes, ela permeia, na verdade, uma ideia de que o jogo tem que acontecer, sobretudo, o jogo criativo, a criação do jogo tem que acontecer, sobretudo, pelos volantes. E isto pode ser um problema. Isso mostra, inclusive, fragilidade de um olhar sobre montagem de elenco, mostra fragilidade sobre uma concepção de jogo, e isso pode redundar depois em problemas para a equipe do Palmeiras. Porque quando você pensa, você tem os grandes criadores da equipe são volantes, né? E a gente tem no Palmeiras uma equipe do Abel Ferreira, que joga sobretudo no contragolpe,
Esses jogadores, eles não atuam muito na criação. A criação acontece com eles, mas essa criação nem sempre ocorre através de passes longos, passes curtos, né? De condução. Essa criação acontece sobretudo através do quê? Dos lançamentos que buscam os jogadores que se deslocam em contra-espaços no campo de ataque. Isto é muito interessante, mas um time não pode ter só essa jogada ou prioritariamente essa jogada. Por quê? Porque em alguns momentos ela fica marcada. E a equipe adversária ela não vai necessariamente se preocupar somente em bloquear esses lançamentos. Ela vai se preocupar em tirar os espaços para os atacantes que vão receber essa bola lá no setor de ataque. A gente viu muito disso nos momentos em que o jogo do Rony, por exemplo, colocado na ponta, não funcionou. A gente viu, por exemplo, esse tipo de coisa quando o jogo do Palmeiras não aconteceu contra o Tigres. Então, o que acontece? Esse jogo ele passa a ser muito bem visualizado pelos adversários que não, em vez de se preocuparem muito com na obstrução do jogo desses volantes mais criativos, o que faz o adversário? Ele simplesmente evita com que outros jogadores no setor de ataque, né, às vezes até mesmo não muito distantes, mas passando da linha do círculo central, receba essa bola, tirando o espaço desses jogadores. E aí nesse caso, quando você tem um jogador, por exemplo, como o Danilo atuando, que é muito bom nesse quesito, mas muito bom mesmo, Patrick de Paula também, Patrick de Paula inclusive que tem muito mais condução, pisa muito mais próxima à área do que o Danilo, né? Tem também essa característica interessante. Mas quando você tem esse jogo em que os adversários retiram os espaços para o deslocamento, né, dos jogadores do Palmeiras lá no campo de ataque, evita com que eles recebam essa bola. O jogo do Danilo que está muito recomendado para ser um jogo sobretudo de pegou a bola, amigo, lança, ele fica um tanto quanto sem saber o que fazer dentro de campo. E quando ele fica sem saber o que fazer dentro de campo, porque ele não tem o homem livre aparecendo lá no campo de ataque, aí o técnico acha que o problema é do jogador, que também revela a visão, né, míope aí do acontecimento, retira Danilo e coloca outros jogadores para piorar muito mais. Algumas das substituições do Abel Ferreira erradas vêm desta visão equivocada sobre o que está acontecendo. Então é necessário que a montagem do elenco também priorize a chegada de camisas 10, porque o Palmeiras não tem. Lucas Lima não é um camisa 10, vai para MLS, ainda bem, né? E também não tem outros jogadores, né, que consigam fazer esse trabalho, porque, por exemplo, o Veiga também, que poderia fazer esse trabalho, deixa a desejar, e o Scarpa também é outra negação, completa negação, e que precisa, né, inclusive ser questionado, mas de uma maneira mais veemente dentro do Palmeiras, né? Porque neste momento também não é um jogador que sirva para ser um jogador que atue criando pelo círculo central. Ele não mostra capacidade para isso neste momento. Então o Palmeiras precisa sim contratar um jogador como o Gabriel Neves, que não tem um garoto com tanta capacidade de marcação naquele setor. Ele vai trazer para o Palmeiras também esse padrão de lançamento longo, mas também padrão de lançamento mais curtos, inversões de bola com muita qualidade, chegada à área, pisando dentro da área, um bom arremate inclusive, com os dois pés, vai trazer tudo isso para o Palmeiras. Mas apesar disso, o Palmeiras também precisa pensar mais em camisa 10 e precisa pensar mais no seu jogo criativo, não somente a partir dos volantes, porque isto é algo limitado e pode, portanto, limitar o sucesso do jogo do Verdão na temporada. Obrigado, amigos, pela gentileza de acompanharem comigo este vídeo até o final.